Aleluia, glória a Deus. Olá, boa tarde. Não sei que hora você vai estar me ouvindo, mas agora é tarde de segunda-feira. Aleluia, glória a Deus. E quero continuar a mensagem, a reflexão que está em Lucas 13, onde eu comecei a introdução, e quero continuar do segundo ponto, onde Jesus nos ensina em Lucas 13, dos versículos 10 até o versículo 17. Mas nessa oportunidade quero ler com você Lucas 13, os versículos 12 até o versículo 14. Aleluia. E a palavra de Deus diz assim, em Lucas, capítulo 13, dos versículos 12 aos versículos 14. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Aleluia. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vede, pois, nesses dias para ver, não pode nesses dias ser curados e não no sábado? Aleluia, glória a Deus. Anteriormente, Lucas 13, do capítulo, do versículo 10 até o versículo 17, como eu já havia falado, narra a história de uma cura de uma enferma. Aleluia. De uma mulher, onde Jesus estava na sinagoga no sábado, a avistou, discerniu o motivo, a raiz da sua enfermidade, que era um espírito de enfermidade que a havia, aleluia, aprisionado ela há 18 anos da sua vida. E nesses versículos 12 até o 14, como nós lemos, Jesus, ele avistou, ele discerniu, e agora Jesus age. Ela disse, aleluia, mulher, estás livre da tua enfermidade. Jesus, ele salvou essa mulher dessa enfermidade. E aqui está na narração de como foi não somente a salvar dessa enfermidade, mas sim a libertar desse espírito que estava causando essa enfermidade. E a palavra de Deus diz que ele disse com a sua autoridade, disse: seja livre, estás livre, mulher, da tua enfermidade. Só que Jesus não somente falou, Jesus foi, impôs-lhes as mãos e ela imediatamente se endireitou. Lembra que essa enfermidade, esse espírito havia encurvado essa mulher. E há 18 anos ela estava encurvada e de modo algum poderia se endireitar. Essa enfermidade havia levado ela a um estado onde ela se encurvou e onde ela
por esse estado físico de encurvação, ela não enxergava mais nada além da sua enfermidade. Porque é isso que a enfermidade na alma, pela falta da salvação e de palavra, aleluia, de vida, que só Jesus pode trazer a alma para alimentar ela, faz com o ser humano. Leva ele a um estado, aleluia, de enfermidade, onde ele fica, aquela ocasião faz com que ele, sem perceber, viva em prol somente daquilo. Essa mulher estava na sinagoga, mas ela, apesar de seus esforços, ela estava encurvada. Ela não podia se endireitar. Ela não podia levantar sua cabeça. Ela não podia olhar, aleluia, para as pessoas. Mas Jesus a viu. Mas Jesus a discerniu a raiz da sua enfermidade. E Jesus não somente fez isso, mas Jesus a libertou. Aleluia. Então, Jesus, ele é o que salva, mas ele é também o que liberta. E o que é essa libertação? Tá no versículo 3. Jesus, ele impõe as suas mãos sobre a nossa vida, sobre a nossa alma. E aquilo que está aprisionado, aquilo que está nos levando a alguma prisão. Aqui no contexto era uma enfermidade, onde ela estava encurvada, mas não sei qual é a tua. Pode ser um vício, pode ser uma dependência de pessoas, de situações, de lugares, pode ser uma insatisfação onde leva você a viver de modo vicioso, a somente viver em prol daquilo, tudo que você faz, por mais que faça coisas diferentes, mas no final, a tua alma, ela só pensa naquilo, ela se alimenta, você alimenta essa alma, ela pede que você alimente esse vício, essa insatisfação, essa dor, essa enfermidade. Esse é o contexto onde pode ser aplicado. Aqui na mulher, essa encurvação era isso. A enfermidade dela estava fazendo isso, mas pode ser que o teu contexto seja diferente. Mas no final, aleluia, Jesus tem a mesma palavra que teve para essa mulher, tem para a tua vida. Ele falou, impondo-lhes as mãos, que ela estava livre, aleluia, liberta daquela situação, daquela enfermidade. Imediatamente ela se endireitou. Lembra que nos versículos anteriores ela de modo algum poderia se endireitar? Agora, Jesus que a viu, Jesus que a discerniu a raiz do seu problema, Jesus que a salvou, ele também libertou ela, endireitando ela. Aleluia. Imagine, 18 anos que ela estava encurvada, mas Jesus impôs as mãos sobre ela, aleluia, e ela se endireitou, aleluia. O seu corpo ouviu a voz, aleluia, do Todo-Poderoso Jesus, e ele se endireitou. E ela, logo que ela se endireitou, sabe o que ela fez? Dava glória a Deus. Aleluia. É maravilhoso Jesus, porque ele não somente salva,
Ele liberta. E quando acontece essa libertação na sua vida, você muda da água para o vinho. Aleluia, você dá glória a quem merece glória. Essa mulher estava dando tudo dela, a glória a essa enfermidade, porque ela estava presa a isso. Aleluia. Mas Jesus a libertou. Aleluia, glória a Deus. E ela dava glória a Deus. E você? Jesus também tem libertação para a tua vida. Libertação, aleluia, para o teu estado. Não sei qual é, mas independente de qual estado que a tua alma está agora, Ele tem libertação. E você vai dar glória a Deus. Aleluia. E a palavra de Deus disse que o chefe da sinagoga, ele disse, tem 6 dias que pode ser feito curas, mas estava de alguma forma, aleluia, condenando a Jesus, porque ele estava exatamente curando essa mulher no sábado. E ele disse isso à multidão, porque a cura era como se fosse um trabalho, e ele não trabalhava no sábado. E ele disse que os 6 dias poderia fazer isso, mas no sábado não poderia. Então, essa libertação, eu quero enfatizar aqui um ponto, colocar aqui abrir um parêntese aqui. Essa libertação também, a libertação, aleluia, das tradições. Jesus, ele veio libertar, aleluia, as pessoas de viver aprisionada, limitada, aleluia, nas tradições, e não receber, aleluia, o poder de Deus que liberta, o poder de Deus que dá liberdade. Jesus veio dar essa liberdade onde ele quebra os paradigmas, ele quebra, abre, aleluia, ali um ponto aonde não tem. Jesus é aquele que entra, aleluia, naquele lugar, naquela questão, aleluia, onde ali havia uma prisão de costumes, aonde as pessoas estavam presas aos costumes, de modo que não se importava na verdadeira libertação, a libertação da liberdade da alma que recebe, aleluia, glória a Deus, o auxílio, a salvação, a cura e a libertação do Deus Todo-Poderoso, aleluia. Então, nesse segundo ponto, eu quero te dizer, esse é o Deus que liberta, e esse é o Deus que cura e que liberta. Ele salva, ele cura e ele liberta. Então, não sei o contexto aqui dessa mulher, era um espírito de enfermidade que estava levando ela há 18 anos, está presa e encurvada. E qual o seu? Seja qual for a sua prisão, a prisão da sua alma, Jesus tem libertação para você. Então, você crê, você quer? Essa mulher, há 18 anos, ela recebeu ensino, ela foi para a sinagoga, mas somente quando ela encontrou Jesus foi que ela recebeu a libertação.
E Jesus agora está indo ao teu encontro. Sinta Ele agora aí, assim como Ele estendeu as mãos, como fala no versículo 13, Ele impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou. Mas eu falo mais para você, versículo 12, vendo Jesus, ela chamou. Jesus está te vendo agora e está te chamando. Aleluia. E ele, assim como ele disse para essa mulher, mulher, estás livre da tua enfermidade. Em nome de Jesus, que essa palavra, aleluia, possa, aleluia, agora estar te libertando dessa prisão. Jesus, ele te viu e ele te chama pelo nome. Aleluia. E ele está dizendo, mulher, homem, seja livre. Seja livre. E é nessa palavra que eu te digo, mulher, homem, adolescente, criança, seja livre no nome de Jesus. Seja liberto, livre dessa tua dor, dessa tua prisão, dessa tua inconformidade na alma. Seja livre desse vício, seja livre desse pecado, seja livre, aleluia, para quê? Para dar glória a Deus, que nem essa mulher deu. E agora, sinta, assim como Jesus impôs as mãos sobre essa mulher, e imediatamente ela se endireitou e dava glória a Deus. Sinta a glória de Deus aí, a mão de Deus aí, te libertando agora. Aleluia, glória a Deus. Sinta a mão do Todo-Poderoso no nome de Jesus, agora, indo aí e arrancando e essa questão da tua alma, agora. Pai, essa é a tua palavra. O Senhor viu, Senhor, essa mulher. Aleluia, como fala a tua palavra. O Senhor a chamou e o Senhor disse, mulher, seja livre da tua enfermidade. E o Senhor também impôs as mãos sobre ela, Senhor. E imediatamente ela se endireitou e dava glória a Deus. Eu, em nome de Jesus, Pai, abençoa essa pessoa que está me ouvindo. Somente aqueles que creem e que dá credibilidade, Senhor, à palavra que está saindo da minha boca. Ah, Senhor, toca nele do alto da cabeça à planta dos pés. Que ele seja tocado, assim como o Senhor chamou essa mulher. Chama ele, chama ela, Senhor, agora. Em nome de Jesus, seja livre, aleluia, seja liberto dessa enfermidade, dessa culpa, aleluia, dessa falta, aleluia, de amor, seja liberto dessa necessidade de pessoas, dessa necessidade de relacionamento, seja liberto no nome de Jesus Cristo de Nazaré, desse vício, aleluia, que te faz se aprisionar, se culpar. Seja livre agora no nome de Jesus. Jesus Cristo te vê, Jesus Cristo te chama, e Jesus Cristo te liberta. Tudo eu te louvo, Pai, porque o Senhor sempre nos ouve. Agora abençoa essa pessoa e a liberta no nome de Jesus. Amém.